deuses, semideusas, eu sou Maíra Laís e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Monte Olimpo. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a origem do universo segundo a mitologia grega do Rick Riordan. Então, como eu disse no título do vídeo, isso é baseado no mundo do Rick Riordan, então as informações que eu tirei como fonte foram as informações contidas no livro Deuses Gregos do Rick Riordan. Então, se você for fazer algum trabalho de escola, alguma coisa, não use esse vídeo como base. Se você caiu aqui porque você estava procurando uma fonte confiável pro seu trabalho, não é aqui, aqui é Percy Jackson. E lembrando que a mitologia grega tem muitas versões, a gente não tá aqui pra falar de mitologia grega, a gente tá aqui pra falar de Percy Jackson do Riordanverse, e é isso que a gente vai ter como base. Agora, antes de começar o vídeo, eu peço que vocês já se inscrevam no canal, deem like, compartilhem com seus amigos e sigam a gente nas redes sociais. Então, bora lá pro vídeo. No começo não existia nada, até que desse nada surgiu Caos. Caos não era bem um deus, Caos era mais um conglomerado. Caos literalmente significa abismo, foi a primeira coisa que existiu. Algum dia, Caos resolveu criar alguma coisa e ele criou Gaia, que é a Terra. Vocês conhecem Gaia, vocês com certeza conhecem Gaia. Gaia era a Mãe Terra, mas ela estava sozinha, porque ela não conseguia interagir com o Caos. Então não se sabe se foi Gaia que criou Urano ou se foi Caos que fez Urano para fazer companhia para Gaia. Mas Urano, um domo sobre a Terra, nasceu e Urano é o céu. Além disso, Caos também criou mais alguns deuses, como Nix, a deusa da noite, Tártaro e Pontos, por exemplo, dos mares. Não foi só tipo a Gaia e Urano, mas eles são as pessoas mais importantes para a história. Gaia e Urano se casaram e eles tiveram filhos. A primeira leva de filhos deles foram 12 titãs. 6 machos e 6 fêmeas, 6 homens e 6 mulheres. E aí, até aí tudo bem. Mas passou um tempo, como o próprio Percy diz no livro, o casamento deles esfriou e tal. Então, Gaia resolveu tentar de novo ter mais filhos com Urano. Só que não deu muito certo, porque quem nasceu foram os Ciclopes, que pra quem não sabe são gigantes de um olho só. Todo mundo que lê Percy Jackson sabe que são Ciclopes, eu acho, mas enfim. E eram 3 Ciclopes que eram os primeiros, sabe? Os que originaram todos os Ciclopes que vieram depois. Mas Urano achou que os filhos dele eram muito feios, então o que ele fez? Ele acorrentou os filhos e jogou no Tártaro. E Tártaro, gente, significa literalmente Poço do Mal, então vocês já podem imaginar que não é algo muito agradável. Gaia ficou muito brava, ela descabelou, ela ficou muito brava com Urano, né, mesmo? Só que ela não podia fazer muita coisa, porque ele era o Senhor do Céu, ele que mandava, pipipipopopó. Então ela resolveu tentar de novo, tipo, mais uma chance pra ele, e nisso ela engravidou de novo, de mais trigêmeos, e quem nasceu foram os centímanos, que eram bichos com 100 braços, tipo, centímanos se faz referência aos 100 braços que eles têm, e 50 cabeças, então eles eram ainda mais feios que os Ciclopes, e Urano ficou bravo de novo por terem filhos feios, acorrentou eles e jogou no Tártaro. Imagina hoje em dia, gente, se você não pudesse nem ser feio em paz, que as pessoas iam te jogar no poço. Então, Gaia, no seu momento de raiva, ela faz surgir do chão uma foice, e ela fala que um dos filhos dela vai ter que matar Urano. Inicialmente, todas as titãs caem fora, tipo, todos os filhos têm medo de desafiar o pai, que é Urano. Só que o filho mais novo, que é o Cronos, ele se apresenta como a pessoa pra matar Urano. A questão é que o Cronos, ele nunca tinha sido o maior titã, ou o mais inteligente, o mais poderoso. Ele não se destacava em nada e ele tava cansado de ser deixado de lado. Tipo, tanto que mostra, assim, no livro que nem Gaia, nem Urano sabia o nome dele, porque ele não se destacava e tal, mas ele tinha fama de trapaceiro, porque mesmo sem ser o maior ou o mais inteligente, ele trapaceava pra conseguir as coisas. O nome dele era Cronos, o trapaceiro. E aí ele fala que ele quer matar Urano e assumir o seu lugar como rei do universo. Agora, por exemplo, Cronos não podia fazer o que ele queria fazer sozinho, porque ele precisava de titãs que pudessem segurar o seu pai enquanto ele executava o serviço sujo, que era cortar ele em vários pedacinhos e acabar com ele. Então eram 6 titãs homens, e aí um era Cronos. Oceano, que era o irmão mais velho, ele era mais
covarde, ele era mais na dele. Então ele imediatamente sai e só sobram 4 titãs, que são Coio, Jápeto, Crio e Hyperion. Esses são os 4 titãs e eles seguram Urano enquanto o Cronos está fazendo o trabalho, e como recompensa eles ganham os 4 cantos da terra para eles reinarem. Coio fica com o norte, Jápeto, que é o Bob, sim, futuramente ele vira o Bob, ganha o oeste, Crio ganha o sul e Hyperion ganha o leste. Agora, para eles terem conseguido executar o plano, Gaia precisou atrair ele. Então Urano sabia que ele estava sendo traído, e antes do Cronos começar a fazer o que ele tinha que fazer, Urano amaldiçoou ele, falando que assim como ele, Cronos seria destronado pelos seus próprios filhos. Agora, o sangue de Urano era mágico, então quando ele caiu na Terra, ele criou novos seres. Por exemplo, o sangue que atingiu pedras criou as Fúrias. Como exemplo das Fúrias, eu não sei se vocês lembram, tem a Senhora Dodds, que são as Fúrias que trabalham para Hades. E o sangue que atingiu o solo fértil criou as Ninfas e os Sátiros. E aí, depois que Cronos terminou de partir Urano em vários pedacinhos, ele juntou eles num pano e jogou no oceano. E mais tarde, esses pedacinhos criariam Afrodite. Mas devem estar se perguntando, Urano não era imortal, assim como Gaia, assim como os deuses, os titãs? A questão é assim, provavelmente quando Cronos partiu ele em pedaços tão pequenos, ele não se tornou mais capaz de criar uma forma mortal. Então ele não poderia descer como humano e, tipo, forma humanoide e destruir todos eles. Então agora Urano estava condenado a ficar a eternidade no céu, sendo o céu. E aí, depois que ele termina de matar o pai dele, Cronos liberta os Centímanos e os Ciclopes, porque era isso que Gaia queria de começo de conversa, né? Por isso que ela ficou com tanta raiva, porque o Urano exilou os filhos dela no Tártaro, apenas por eles serem feios. E aí, como forma de gratidão, eles constroem pra ele um palácio no Monte Otris, que naquela época era o ponto mais alto da Grécia. E a partir daí, Cronos assumiu a posição de Titã do Tempo. Senhor do Tempo, no caso. Mas ele não pode fazer alguma coisa tipo voltar no tempo. O que ele pode fazer é acelerar ou diminuir o tempo que passa durante a vida. E o Percy inclusive menciona, porque pra quem não sabe, Greek Gods é narrado pelo Percy, que ele, como forma de diversão, às vezes ele acelerava a vida das formas de vida pra elas morrerem e apodrecer mais rápido. Tipo, era uma das diversões dele. Aí, depois que Cronos assume o poder, Gaia vê que, tipo, tá tudo bem agora, tá tudo ótimo, então ela resolve dormir por alguns milênios. Inclusive a trama de Heróis do Olimpo, quando ela está finalmente tentando acordar. Nessa história, assim, os titãs acabaram cruzando entre si, sim, eles cruzaram com os próprios irmãos, mas na mitologia grega não existia muito bem, tipo, como eles são parentes divinos, não tem muito esse lance do incesto e tal. Então, eles tiveram muitos filhos, mas eu não vou mencionar todos aqui, eu vou mencionar só os 2 principais. Oceano e Tétis, que eram os titãs, irmãos de Cronos, tiveram uma filha chamada Clymene, que ela não é tão importante, mas ela teve 2 filhos. Um deles é Atlas, que vocês conhecem, que se tornou general de Cronos, um dos principais generais. E o outro filho dela foi Prometeu, que criou uma raça insignificante que vocês talvez devam conhecer como raça humana. A lenda diz que algum dia ele estava brincando com argila e aí ele criou esses bonequinhos e aí ele acabou soprando vida neles e eles se tornaram a gente, que são os humanos, e ele podia não ter feito isso, né, gente? Cronos tinha decidido que, pra ele não cair na maldição do Urano, que eu mencionei, ele não ia ter filhos, ele simplesmente não ia ter filhos. Mas com o tempo ele ficou amargurado, conforme ele foi ficando irritado, chegou um dia que ele simplesmente resolveu aprisionar novamente os Ciclopes e os Centímanos por raiva. Então eles voltaram a ficar no Tártaro. Ele simplesmente fez isso, foi muito gratuito, assim. Porque o Percy brinca, né, que ele acordou de manhã e aí eles estavam batendo no metal, tipo, pra forjar as coisas, e aí ele ficou puto e mandou eles pra lá, mas só que, tipo, na mitologia grega não deve ser bem assim, então foi bem gratuito. Mas chegou um tempo que a solidão tava acabando com Cronos, então ele resolveu se casar
mas ele falou assim, não vou ter filhos. E aí ele se casa com a titã da maternidade. Estratégias, gente. E ela acaba engravidando, obviamente, mas de começo o Cronos pensa assim, ah não, a maldição não vai funcionar, pipipipopopó. Até que a filha dele nasce. Nasce uma bebê, menina, e o nome dela é Hestia. E quando a Hestia nasce e o Cronos pega ela no colo, ele olha assim e percebe que ela não é uma titânide. Que ela não é nada que ele viu antes e que é uma versão melhorada dos titãs. Porque a Hestia foi a primeira deusa. Então ele fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então ele devora, ele abre assim o maxilar. E ele engole a bebê. A Rhea dá um escândalo, assim, mas ela é aquela pessoa que não consegue... Tipo, ela não podia se divorciar dele, porque o divórcio não tinha sido inventado. E também ele era o senhor do universo. Então, ela tem mais 5 filhos. Nessa ordem, que é... A Hestia foi a primeira, aí a gente tem a Deméter, a Hera, Hades, Poseidon e Zeus. Quando nasceram os primeiros 5 filhos, ele devorou todos. Mas quando ela tá grávida do 6º, Rhea não aguenta mais Cronos devorando todos os seus filhos. Então ela pede pra Gaia ajudar ela, mesmo no seu sono. E aí Gaia diz pra ela que ela tinha que ter o filho em Creta pra poder ajudar. Que Gaia responde mesmo em sono, porque vocês sabem, ela é muito poderosa. E aí quando ela chega em Creta, ela vai dar a luz no Monte Ida. A Rhea faz aparecer uma pedra pra Cronos engolir no lugar de Zeus. E Zeus fica no Monte Ida, onde ele é amamentado pela vaca Malteia. E ele é muito barulhento, então pra ele não fazer muito barulho e Cronos descobrir que o bebê dele na verdade tá vivo, ela cria também os nascidos da terra, os curetes, que fazem muito barulho. Então Rhea se engana, ela consegue enganar o Cronos. E o Cronos devora a pedra ao invés de devorar Zeus. E Zeus cresce no Monte Ida, cuidado pelas ninfas, ele aprende a cantar, aprende a lutar com os curetes e tal. E aí, quando ele atinge a adolescência, ele se torna copeiro de Cronos e ele engana Cronos, dando uma mistura de mostarda de mel. Não fala exatamente o que é, mas falam algo bem repugnante. E aí Cronos vomita seus outros irmãos. E aí os deuses fogem. Nisso que eles fogem, eles precisavam de armas. Então eles vão pro Tártaro e lá eles encontram os Ciclopes e Centímenos, que fizeram várias armas, assim, eles sabiam da fama deles e por isso eles vão lá. E aí eles falam pros Centímenos e pros Ciclopes que se eles entregarem armas pra eles, eles vão libertá-los e tal. Só que eles estão sendo guardados pela Camp. Isso, vocês lembram da Camp? Mano, aquela bicha, mano. Então, os Ciclopes fazem pra Zeus o Raio Mestre, pra Poseidon eles fazem o Tridente e pra Hades fazem o Elmo das Trevas. Então, depois que eles libertam os Ciclopes e Centímenos, eles resolvem ajudar os soldados na batalha. E a batalha dura cerca de 10 anos ou mais, não sabe se é certo quanto tempo durou. Mas um belo dia, Zeus decide, a gente precisa ganhar. Então eles sobem no monte, que fica do lado do Monte Ida, que se chama Monte Olimpo, já ouviram falar? E aí, de lá eles jogam pedras e eles praticamente cortam o Monte Ida no meio. Vocês lembram que eu falei que o Monte Ida era a montanha mais alta? Então, hoje em dia, a montanha mais alta da Grécia é o Monte Olimpo. E o Monte Ida tem cerca de, tipo, 500 metros menos que o Monte Olimpo. Então é como se eles literalmente tivessem cortado a montanha ao meio. E dos escombros, eles tiram os titãs pra poder lidar com eles. E é assim que os deuses vencem a batalha. Mas aí, quando eles estão levando os titãs que ficavam nos 4 cantos do mundo, Atlas fala assim que sem eles como pilares pra segurar, o céu ia cair em cima deles e eles iam ser esmagados. Aí Zeus fala assim, já sei o que vou fazer. Então ele pega e coloca Atlas pra segurar sozinho o peso do céu, já que ele resolveu dar pitaco. Então pensem antes de dar pitaco, de ficar provocando alguém mais poderoso que você, porque senão você pode acabar segurando o céu. Cronos, como vocês veem em Último Olimpiano, ele é cortado em vários pedaços e jogado no Tártaro. Zeus decide que ele vai governar de uma forma diferente de Cronos, que ele forma o Conselho Olimpiano. E pra dividir o mundo, ele resolve tirar nos dados. Quem tirasse o maior número ia poder decidir primeiro se ia dominar os céus, os mares ou o mundo inferior. E aí, como vocês sabem, Zeus ganha os céus,
Poseidon ganha os mares e Hades fica com o mundo inferior. E o Hades não é convidado pra fazer parte do Conselho Olimpiano, porque falam que ele é muito sombrio e tal, então não permitem que Hades participe do Conselho Olimpiano. Demais. Você é muito demais pra fazer parte da nossa turma. É basicamente isso, é assim que o mundo grego é formado e eles entram na era dos deuses e fica tudo ok. Mas só pra deixar claro, pra quem pensa que Zeus é bonzinho, na verdade ele não é bonzinho, porque isso tá longe de ser um conselho, porque eles discutem as coisas, mas no final o que prevalece é a vontade de Zeus. Como o Percy mesmo fala, vocês já perceberam. Então é isso, essa foi a origem do mundo grego, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de dar o seu like, se inscrever e seguir a gente nas redes sociais, então é isso, tchau semideuses!